Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo e amor de Maria. Vamos iniciar mais um dia de consagração à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos falar sobre a segunda verdade do que significa toda essa consagração à Nossa Senhora. E o tema de hoje é: se pertencemos a Jesus e a Maria, precisa ser na qualidade de escravo. E é isso que a Sagrada Escritura vai nos dizer lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou seja, São Luís Guirão de Montfort hoje quer nos chamar a atenção para que nós possamos entender que o nosso corpo, a nossa vida, tudo precisa ser direcionado para Cristo. Se nós viemos de um Pai, é para Ele que precisamos voltar. E a qualidade de escravo hoje significa que eu e você precisamos fazer toda a vontade de Jesus Cristo. Porque através do batismo nós nos livramos verdadeiramente da mancha do pecado original de Adão e Eva. E a própria Sagrada Escritura também vai nos falar que o salário do pecado é a morte. Uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração todos os dias, e eu tenho feito isso mais do que nunca, é que na vida nós só temos dois lados, o correto e o errado. Ou seja, nós precisamos ir para aquilo que nos leva para Deus. E nos levar para Deus significa que nós precisamos fazer aquilo que é correto. Ou nós nos colocamos a trilhar o caminho que Cristo já nos colocou, ou nós vamos trilhar o caminho a qual nos levará para o outro lado, ou seja, nos levará para o inferno. São Luís também nos coloca de que se antes do batismo nós éramos escravo do inimigo de Deus, ou seja, com essa mancha do pecado original, através do batismo passamos a fazer parte verdadeiramente do reino dos céus. Mas que nós precisamos escolher de qual lado nós queremos ficar. Antes fosse frio ou quente, mas não morno. Isso é que o Jesus vai nos dizer. Mas nós precisamos ser escravo de Jesus. Mesmo que isso às vezes muitas pessoas às vezes acham que isso é ruim. Não, isso não é ruim. A nossa vida precisa ser pautada naquilo que Cristo já nos predestinou. Esse é o nosso fim único. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo na Terra é apenas uma passagem. Eu não sei se você já percebeu, meu irmão, mas até Lázaro, que Jesus ressuscitou, ele voltou a morrer novamente. E muitas pessoas, infelizmente, ainda acham que nós vamos passar a nossa vida inteira aqui embaixo. Não, nós precisamos um dia estar junto na nossa morada eterna. E às vezes nos fazer escravo de Jesus, Ele que se fez, sendo Deus, se fez homem, habitou no meio de nós, Ele morreu numa cruz por nós. E esse morrer de Jesus foi no morrer aonde o seu sangue foi derramado na cruz. E é por isso que hoje São Luís quer nos colocar de que nós precisamos escolher de qual lado dessa moeda a gente quer trilhar o nosso caminho. Se do lado do pecado ou do lado de Cristo. E eu tenho certeza que do lado de Cristo será uma vida muito melhor na nossa morada eterna. O Espírito Santo que habita em nós precisa nos fazer lembrar diariamente de que nós precisamos caminhar na estrada de Jesus. A gente tem falado isso porque a nossa vida ela é pautada por muitos desafios durante o dia. Mas o Espírito Santo de Deus precisa nos lembrar de que se nós somos essa semente a qual Cristo tanto nos pede, nós precisamos, como uma semente, morrer e dar bons frutos. E dar bons frutos na nossa caminhada é aquilo que a gente faz cotidianamente. O rebanho que está lá, nós precisamos lembrar que Cristo é o bom pastor. É Ele que vem quando os seus rebanhos, quando suas ovelhas estão perdidas e recolhe e se alegra com isso. É isso que nos faz homens e mulheres melhores a cada dia. O Espírito Santo de Deus que habita hoje na nossa igreja, que habita em tantos anjos, em tantos santos, precisa habitar no meio de nós. E nós precisamos escolher, ou sejamos escravos de Jesus Cristo, e a qual nos liberta de todo o mal e nos leva para a vida eterna,
ou nós sejamos escravos do pecado e da morte, da qual o nosso futuro nós sabemos que será o inferno. Aqui na terra, ou nós seremos escravos de Jesus, ou nós seremos servidores de Jesus. Só que o servidor, ele sempre espera algo em troca. É como um funcionário que trabalha ali na sua empresa o mês inteiro e recebe o seu salário. Um escravo não. Um escravo, ele vai trabalhar, durante toda a sua vida ali para o seu senhor, só que ele não recebe e não espera nada em troca. Mas veja, até que nisso, o próprio Senhor Jesus, ele é tão misericordioso para com nós, para com aquelas pessoas que verdadeiramente seguem a ele, que ele dá tudo de essencial para a vida desses escravos que hoje nós estamos falando tanto disso. E veja que o escravo que hoje, essa palavra escrava onde nós estamos tanto falando hoje, ele tem o intuito de nos fazer apaixonados por Jesus, como nós vimos no vídeo de ontem. E é isso que faz. E São Luís coloca isso tão brilhantemente no seu livro. Ele nos coloca algumas diferenças de escravo e servidão. O servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. É exatamente isso que nós estávamos falando, né? O servo, ele sempre quer algo em troca, e o escravo não. Ele se dá, ele se doa integralmente. O servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no seu trabalho. Ou seja, até mesmo esses vídeos aqui que nós estamos gravando, precisa ser por amor, precisa ser por dedicação. Toda essa evangelização que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, às vezes arde o nosso coração, porque a gente hoje principalmente vê o mundo tão perdido nas artimanhas do inimigo. E quando nós nos colocamos a fazer toda essa consagração, é para que você que esteja aí do outro lado assistindo, e eu também, nós precisamos entender de que Jesus precisa habitar no meio de nós e que nós precisamos ardentemente buscar esse amor pleno, que tanto hoje o mundo já não conhece mais. O terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Ou seja, aquela pessoa que realmente está na igreja por às vezes até mesmo buscar algo ali, e às vezes não recebeu de Deus aquele milagre, aquela cura, e simplesmente abandona a igreja. Mas quando nós nos colocamos a estar ali na igreja pelo único propósito de que eu sem Jesus, eu não sou nada, mas que Jesus sem a minha pessoa, sem o meu caminhar com Ele, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Jesus, hoje e sempre. O quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que, se o matasse, como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser ou matá-lo, como sem comparação o faria seu cavalo. Ou seja, nós sabemos muito bem que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Deus apenas num simples estalar de dedos ou apenas até mesmo num levantar de sobrancelha, Ele pode fazer a nossa vida findar aqui embaixo. E isso é o que nos faz a cada dia trilhar o meu caminho, por exemplo, com Jesus. Eu sei que a minha vida aqui embaixo é apenas um sopro, né? A Sagrada Escritura nos fala isso muito bem, nos deixa isso muito claro. Jesus é muito claro nas suas mensagens, né? Desde as suas parábolas com os apóstolos, tudo que ele nos deixou na Sagrada Escritura, Jesus é muito simples nas suas palavras. E é por isso que é tão apaixonante você caminhar com ele, caminhar com a nossa igreja todos os dias. E o quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Eu sei que diante de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas lamentações, dos nossos pecados, nós precisamos caminhar com Cristo durante toda a nossa vida.
E é claro que em determinado momento essa caminhada às vezes mesmo parece ser tão sozinha, solitária, né? Às vezes a gente busca aquela resposta para Jesus, a gente busca e a gente ainda não se sente totalmente preenchido. Mas nesse momento onde nós, mesmo estando vazios, nós continuamos caminhando com Jesus, é onde Jesus vem nos testar durante como ele testou tantos apóstolos, testou Moisés, Abraão. Jesus às vezes quer nos testar para saber se nós estamos verdadeiramente caminhando com ele ou se nós às vezes estamos apenas ali por alguma coisa esperando, né? Essa resposta, esperando esse milagre, esperando às vezes esse emprego, esperando às vezes uma cura, esperando às vezes tantas coisas a qual Jesus às vezes se cala um pouquinho, espera para que nós possamos demonstrar esse amor verdadeiro que existe de nós para com Ele. É claro que Jesus conhece o nosso coração, mas muitas das vezes Jesus quer nos colocar à prova para que verdadeiramente o nosso caminho seja um caminho travado numa rocha, não é? Não numa areia, não em qualquer lugar. É isso que Jesus às vezes nos pede, é isso que Jesus tem feito tão belamente com a nossa igreja. A gente tem visto tantas coisas às vezes erradas, mas que nessas coisas erradas que às vezes têm acontecido na nossa igreja e no mundo, muitas pessoas têm se convertido a Jesus Cristo. E você? Será que você hoje, será que eu hoje estou verdadeiramente caminhando com Cristo nessa condição de escravo? Ou estou aqui apenas como um servo que espera um salário no final do mês? Às vezes esse salário ele pode vir de várias maneiras, mas que nós nos colocamos como escravo, porque o escravo ele nunca sabe o que vai acontecer, mas que diante de Jesus nós sabemos que o nosso salário como escravo é a vida eterna. Mesmo que diante de tantas tribulações, de tantas dificuldades, caminhar com Cristo sempre será melhor. E que essa consagração à Nossa Senhora que nós estamos fazendo tenha o poder de nos levar cada dia para o seu divino Filho. Amém. Exercícios espirituais dos 12 dias preliminares, empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, dás força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dai-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti, nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra,
o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.